Olá, turma. Boa tarde. Mais uma vez estamos juntos aqui numa nova disciplina. E se vocês chegaram até aqui é porque estão perseverando no curso. E eu incentivo que vocês continuem, porque o estudo da Bíblia é importantíssimo, não apenas para o amadurecimento pessoal da vida cristã, mas também para o ensino, para a evangelização, para a edificação do reino e da igreja. E essa disciplina, o nome dessa disciplina é Teologia Bíblica do Novo Testamento. Teologia Bíblica do Novo Testamento é diferente da teologia sistemática. Enquanto que a teologia sistemática vai tomar como fonte a filosofia, vai tomar como fonte outras ciências, né, além da Bíblia, ela sistematiza as doutrinas uma após outra no seu ensino. A teologia bíblica vai trazer temas oriundos da Bíblia, interpretados pela própria Bíblia. Então, Teologia Bíblica do Novo Testamento é uma disciplina importantíssima no curso. Então, eu gostaria que você pudesse se aprofundar, além das videoaulas, né, que são apenas chamadas, que você pudesse estudar, adquirir o livro, né, o livro-texto, esse tomo aqui, enorme, mas vale a pena, de George Eldon Led, Teologia do Novo Testamento, da editora Agnus. Ela está na bibliografia e no material postado também, na biblioteca virtual. Mas se você puder adquirir esse livro, será uma excelente aquisição. Claro que a Bíblia é importantíssima também no estudo da teologia bíblica do Novo Testamento. Então, o que é que vem a ser a teologia bíblica? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa disciplina. A teologia bíblica, como diz aí o primeiro slide, é a disciplina que objetiva estruturar a mensagem contida na Bíblia. Isso faz dela, fundamentalmente, uma disciplina descritiva, ou seja, seu escopo principal é descrever, expor, trazer à tona a teologia subjacente aos relatos bíblicos a partir do seu contexto histórico. Então, nós vemos o desenrolar da teologia bíblica do Novo Testamento em toda a história, desde a igreja primitiva. É claro que, no período da igreja primitiva, a igreja cristã, que era a igreja da era apostólica, ela não desenvolveu nenhuma teologia do Novo Testamento, porque a preocupação dessa igreja era tornar Cristo conhecido. A preocupação da igreja primitiva era a evangelização, naquela época, de todo o mundo, porque eles estavam também pregando a volta do Senhor. A igreja ela tinha como prioridade anunciar salvação por meio da obra de Cristo. Os primeiros cristãos chamavam este anúncio de querigma, a força de salvação para os judeus e para os gregos. Bem, na Idade Média, né, o estudo bíblico ele esteve completamente subordinado ao dogma da igreja, à tradição, ao dogma eclesiástico, à interpretação da igreja. A teologia da Bíblia foi usada apenas para reforçar os ensinos dogmáticos da igreja, os quais eram fundamentados na Bíblia e na tradição, como eu já acabei de falar. Bem, somente a partir da Reforma, em 1517, é que os reformadores insistiram que a Bíblia deveria ser interpretada literalmente e não alegoricamente. Esta ênfase teve como consequência o início de uma verdadeira teologia bíblica. Então, nós vemos aí que foi a partir da Reforma que deu-se aí um início sobre o estudo da teologia bíblica, da forma como ela deve ser estudada, a Bíblia pela própria Bíblia, né? Entretanto, a perspectiva histórica dos reformadores, aqui segundo o slide, era imperfeita e, com frequência, o Antigo Testamento foi interpretado não em termos do seu próprio ambiente histórico, mas em termos da verdade neotestamentária, certo? E o escolasticismo ortodoxo no século XVII? Bem, logo após a Reforma, a Bíblia foi mais uma vez utilizada sem uma perspectiva crítica histórica, para servir de apoio à doutrina ortodoxa. Aí o estudo da Bíblia não estava voltado para o que a própria Bíblia diz, mas para fundamentar aí uma doutrina.
A Bíblia foi considerada não somente como um livro isento de erros e contradições, mas também como sem desenvolvimento ou progresso. A Bíblia, no seu todo, foi estudada como possuindo um nível único de valor teológico. Bem, e no Iluminismo? Nesse período aí, né, que é chamado do período das luzes, a partir do século XVII também. A Bíblia ela passa a ser vista como uma obra literária, um produto do intelecto humano. Né? A razão ela passa a ser o critério principal para o processo de avaliação do conhecimento. Tudo agora passa pelo crivo da razão e, fundamentalmente, torna-se a fonte primordial de todo o conhecimento. Certo? É no Iluminismo que a razão humana ela substitui a revelação imposta externamente na posição do árbitro da verdade, pois a razão passou a determinar o que vinha a ser a revelação. A tese de Anselmo foi investida. Creio naquilo que eu posso compreender. Tomás de Aquino também entra nesse mesmo viés. A razão era um meio para se obter conhecimento. Então, a partir do Iluminismo, a Bíblia ela começa a passar pelo crivo da razão, do método empírico. No século XIX, com o racionalismo, surge uma nova perspectiva do estudo da Bíblia, a qual gradativamente libertou-se de todo o controle eclesiástico e teológico e procurou interpretá-la com completa objetividade, vendo-a simplesmente como um produto da história. Então, a história aí, no racionalismo, passa a ser o filtro da interpretação da teologia bíblica, da interpretação dos estudos bíblicos. Né? Dessa forma, a Bíblia ela foi considerada como uma compilação de escritos religiosos antigos, uma compilação de fatos históricos. Aí a história ela já vem a ser ciência. Então, ela se tornou o crivo do julgamento do estudo bíblico, nesse período do racionalismo no século XIX. E quando que se dá o retorno à teologia bíblica? Bem, segundo George Eldon Ladd, a partir de mais ou menos 1920, no século XIX, né, há um retorno contemporâneo à teologia bíblica. Né? O resultado foi o renascimento dessa teologia. E 3 fatores contribuíram para esse retorno à verdadeira teologia bíblica, sem ter como filtro, né, a dogmática da igreja, a tradição da igreja, sem ter como filtro a razão, a história, as religiões comparadas, certo? Então, quais foram esses 3 pontos? De acordo aqui com o slide que vocês estão vendo, o primeiro foi a perda de confiança no naturalismo evolucionista. O segundo, uma reação contra o método puramente histórico, né, que reivindicava uma objetividade completa e acreditara que os simples fatos eram adequados para revelar a verdade na história. E terceiro ponto, a redescoberta da ideia da revelação. Esta posição levou à convicção de que a Bíblia continha tanto a história quanto uma palavra a respeito do significado último da história. Vamos passar agora para o próximo slide e nós vamos começar a trabalhar nos evangelhos. Qual era a perspectiva de cada evangelista quando escreveu o evangelho? Por exemplo, qual é a teologia no evangelho de Mateus, né? No evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Então, em Mateus, Jesus ele passa a ser descrito como aquele no qual se cumpre as profecias messiânicas. Tanto é que no Evangelho de Mateus nós vemos muita relação com o Antigo Testamento. Com inspiração e autoridade, esse rei davídico assume os traços de um novo Moisés, que, sem por fim a lei judaica, justapõe a ela intransigentes princípios morais baseados no amor. Outro ponto interessante na teologia bíblica no Evangelho de Mateus é que, ao longo de todo o Evangelho, Jesus ensina e cura. Ao serviço da mensagem, os milagres atestam que a libertação esperada com a vinda do Messias se realiza em Jesus. Assim libertado, aquele que crê no Mestre Supremo recebe seu ensinamento, segue passo a passo
torna-se eventualmente seu discípulo e procura praticar perfeitamente a lei do reino. E qual a teologia contida no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, né? Marcos é considerado como o primeiro escritor, né, dos Evangelhos. Nós já vimos isso na disciplina Panorama do Novo Testamento. Então, Marcos evidencia em seu Evangelho, como história, a relevância do Jesus terreno para o querigma. O que é o querigma? O querigma é a proclamação da salvação. É uma palavra grega que significa pregação, proclamação. Né? Então, Marcos, ele traz essa visão de Cristo, né? Com aquela mensagem do querigma, da proclamação, da pregação pura do Evangelho. E ele é considerado como o criador do gênero literário Evangelho por ter sido o primeiro a escrever, segundo a maioria dos teólogos. Né? Marcos escreve com a finalidade de proclamar a boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele apresenta a história de Jesus como uma sequência cronológica, tem seu ponto de partida na entrada em cena de João Batista e o ponto final na crucificação de Jesus sob Pilatos. No próximo slide, nós vamos ver a teologia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Lucas é chamado o teólogo da salvação, isto é, do plano divino, que implica a libertação de toda forma do mal, especialmente do pecado, da perdição eterna e a relação de amizade e comunhão com Deus. Né? A palavra salvação aparece 17 vezes no Evangelho e 13 no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas apresenta uma salvação atual, não postergada para um futuro impreciso. Faz-se presente uma constante repetição desse termo hoje. E João? Como que a teologia bíblica é apresentada em João? Como nós podemos interpretar ali o Evangelho de João à luz da teologia bíblica? Uma compreensão correta de Cristo é o principal objetivo de João. A cristologia é central ao seu livro, pois a vida eterna depende de um correto relacionamento com o Senhor Jesus. E falar de João sem falar no Logos, então, é impossível falarmos sobre o teor principal dessa teologia nesse Evangelho. O Logos da teologia joanina significa primeiramente o quê? Né? Primeiro, a preexistência de Jesus. No princípio, ele faz relação com o que aconteceu antes de Gênesis 1:1, né? Porque o verbo já existia desde a eternidade, segundo a Bíblia. O segundo significado do Logos ali para João, a divindade de Jesus. O verbo era Deus, Theos en Logos, né? Diferente do que os testemunhos de Jeová pregam, né? Que diz que o verbo era um Deus. Na realidade, a ausência do artigo ali definido em Deus é substituída pelo verbo de ligação. E o verbo era Deus, ou seja, não precisa ali daquele artigo. Mas, como os testemunhos de Jeová querem provar que Jesus não é Deus, então ele acha uma brecha ali, força o texto nesse sentido. No próximo slide nós vamos ver o terceiro ponto do significado do Logos para João. O verbo é o agente da criação, ou seja, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O quarto ponto importante, significado do Logos para João, a encarnação do verbo. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é habitar? É tabernacular, é morar. O próprio Deus presente em carne e em humilhação. E o quinto significado, o verbo revelador. Ele veio para revelar aos seres humanos a vida, a luz, a graça, a verdade, a glória e o próprio Deus. Nós já estamos concluindo nossos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja primitiva. Como que nasceu essa igreja e como que essa igreja evoluiu na teologia bíblica. Né? A eclésia, no original koiné, quer dizer igreja, assembleia dos santos, chamados de dentro para fora. Ela nasceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre um pequeno grupo de discípulos de Jesus, né? Que se constituiu, quer dizer, o núcleo do corpo de Cristo. Então, a eclésia, ela é a criação do próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo. Por essa razão, só pode haver uma única igreja, ou seja,
extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Corpo de Cristo. A igreja primitiva, ela tinha uma organização, certo? Para finalizar agora, nós vamos falar como era essa organização. Ela tinha anciãos, tinha diáconos, porém, esse termo ancião é o mesmo para presbítero e o mesmo para bispo. Não existiam esses cargos onde se passava de diácono para presbítero para pastor. Quem era pastor, era pastor. Quem era diácono, era diácono. É uma questão de ministério. Quando você estiver lendo o livro de Atos, você tem que ver dentro dessa perspectiva na formação da igreja, certo? Então, terminamos aqui essa primeira parte. Esperamos que você se aprofunde mais lendo o livro, principalmente o Novo Testamento, e até a próxima unidade.